Variz é uma veia dilatada, torta e que ela já não exerce o seu papel. Quais são os casos hoje que, assim, cara, tem que ser cirurgia, não dá pra gente tratar no consultório? A última gravidez da minha cunhada, ela ficou com uma variz gigantesca e extremamente calibrosa, e depois da gravidez passou. Para tirar os vasinhos e as varizes dali, não existe nenhum remédio, nenhum creme, nada. Você tem que fazer um tratamento. Eu já tratei também vasinhos com dermato e que voltou. Tem muita gente deixando de usar short, de usar biquíni por conta de variz e de vasinho. Seja bem-vindo a mais um Médico Explica, e hoje o tema é super interessante. Você que mulher vai se interessar, e acho que os homens também, né? Acho que não tem essa mais de mulher que todo mundo tem que procurar ajuda. É sobre varizes e vasinhos. A gente está aqui com a doutora Marcela Tassi, porque aqui é onde a gente pergunta e o Médico Explica. Doutora Marcela, eu queria muito agradecer a sua presença, a sua alegria, sua disponibilidade. Não, vamos gravar, vamos fazer, porque é muito importante, assim, né? A gente pegar esse episódio e tentar esclarecer o máximo de coisas que às vezes fica restrita a um consultório. Tem gente que tem esse problema e nem se ligou ainda. Então, eu queria te agradecer de coração você ter vindo rápido. Eu que agradeço aí a vocês o convite e espero corresponder às expectativas e tirar todas as dúvidas de vocês. Eu tenho muitas. Não, eu também tenho muitas. Gente, não se importa se hoje for quase uma consulta particular. Porque já não, aqui nos bastidores vocês não sabem o que estava acontecendo, mas a gente vai falar aqui de novo. Eu queria começar com uma pergunta que eu acho que eu tenho muita dúvida, e talvez seja a dúvida dos nossos telespectadores. Telespectadores. Ou A Alessandra internautas. está nos anos 90 Mas ainda. não, é porque eu sou mais antiga, né? Então a gente... Dos nossos internautas? De quem? Dos nossos pacientes. Eles nossos podem ter nome, pacientes. podem ser pacientes. A gente tem que fechar isso. A gente tem que fechar isso, depois a gente toca nisso. A diferença, ou se há alguma diferença de um angiologista e de cirurgião. O angiologista é um cirurgião vascular. Eu queria entender um pouco quem procurar quando eu penso Então, em vasinhos e varizes. Para varizes e vasinhos, você pode procurar tanto o angiologista quanto o cirurgião vascular. O angiologista não necessariamente é um cirurgião vascular, mas todo cirurgião vascular é um angiologista. Então, quando a gente faz a formação para a cirurgia vascular, a gente passa por uma residência de cirurgia geral e depois a gente faz a residência de cirurgia vascular. Então, a gente tem uma formação em cirurgia vascular que engloba a angiologia. Então, a angiologia por si só, você não está apto a operar. Mas o cirurgião vascular, ele faz angiologia também, faz a parte clínica. Tudo que é feito no consultório para tratamento de varizes e vasinhos, você, com o angiologista, ele está apto a resolver. Mas o cirurgião vascular vai mais além, tá? Então, assim, só para resumir, o cirurgião vascular, ele é um angiologista, mas o angiologista não é um cirurgião vascular. Entendi. Isso eu não sei se é. Para mim, o cirurgião vascular Era tinha que necessariamente ir encaminhado. Assim, é quando você já tem ali o diagnóstico e você... Pelo contrário. E atualmente, gente, assim, o que está acontecendo é que os cirurgiões vasculares, alguns de nós estamos mais focados na flebologia, que seria o que antigamente os angiologistas faziam. Só que faziam não como a gente faz hoje. Então, atualmente, a flebologia, que é o estudo das veias, né, evoluiu demais. Então, hoje, os cirurgiões vasculares, eles meio que se dividiram naqueles que estão focados mais na flebologia, que, resumindo assim, seria aqueles que tratam mais varizes e vasinhos, e os que estão voltados para outra parte da cirurgia vascular, seria a artéria e, propriamente dita, o pessoal que cuida da carótida, que cuida de aorta, ou as artérias das pernas mesmo, artérias femorais. Então, assim, são duas doenças, né? As doenças das artérias e as doenças das veias. O cirurgião vascular está apto a cuidar dessas duas patologias. Só que hoje a gente meio se subdividiu. Então, tem aqueles que estão focados mais nas artérias e os outros, onde eu me encontro, que a gente está mais focado na doença venosa. Cara, eu não sei por onde começar, que eu tenho
muita pergunta. Mas a primeira delas que eu queria entender devido a outros problemas, uma médica me indicou, ela falou assim, preciso que você use meia de compressão aí por um período, por causa disso, disso, disso. Eu falei, tá bom. Eu falei, pensei que ia ser aquela coisa chata e tal. E eu comecei a usar e eu fiquei apaixonada, porque a minha sensação de cansaço nas pernas, eu não sei, eu só fiquei melhor, eu fiquei menos incomodada de ficar em pé, menos incomodada de ficar sentada. E eu não consegui entender o funcionamento da meia de compressão. Por que ela me trouxe conforto? Então, provavelmente, o seu caso era uma doença venosa. Ou seja, quem tem doença venosa tem uma dificuldade no retorno do sangue para o coração. Tendo varizes ou não, porque nem todo mundo que tem insuficiência venosa está num grau de insuficiência venosa que já tenha varizes aparentes, tá? Mas você tem, quando a gente passa meia de compressão, é porque a gente tem uma dificuldade no retorno venoso. Quando a gente tem uma dificuldade no retorno venoso, o que a meia de compressão por que ela ajuda? A meia de compressão ela faz uma compressão graduada. Então ela comprime mais na região dos pés, do tornozelo, e ela vai diminuindo essa compressão. Então, você aperta mais aqui do que aqui, do que aqui. Então ela ajuda o sangue retornar. Não sei se você entendeu. Uhum. Então não Marcela, então eu posso usar uma calça apertada que vai melhorar o retorno venoso? Não, pelo contrário, vai prejudicar. A meia de compressão, ela ajuda porque ela faz uma compressão graduada. Ela vai diminuindo a compressão à medida que ela vai subindo. Então ela ajuda o sangue, ela ajuda a impulsionar esse sangue. Ela ajuda a bomba muscular da panturrilha. Então esse sangue vai fluir melhor. Então ela vai ajudar no retorno venoso. É chata de colocar? É chata de colocar. A gente tem algumas dicas para colocação de meia elástica. Esquenta um pouquinho? Esquenta um pouquinho. Mas eu costumo dizer para os pacientes o seguinte, se você sente dor na perna, peso, cansaço e te indicaram meia elástica, aceite o desafio. Use durante uma semana porque você vai sentir diferença na perna. O primeiro dia vai ser chato, você vai colocar, vai xingar a gente. O segundo, você já vai xingar um pouquinho menos e daí para frente você vai falar, não é que isso funciona? E o dia que você não colocar, você vai chegar no final do dia e vai sentir a perna mais pesada. Então, assim, é diferente. Você falou agora na sua fala e que me chamou muita atenção, uma coisa que a minha mãe falava para mim o tempo todo. Ela falava, cara, você fica usando essas calças apertadas. Quando eu era magra, tá, gente? Porque eu já fui um dia magra. Você fica usando essas calças apertadas, vai te dar varize. É verdade que essas calças muito envelopadas podem ter prejudicial? A calça, por si só, ela não vai te dar varizes, mas ela vai dificultar o retorno venoso. Então, quando você usa uma calça lacrada a vácuo, né? Você vai aumentar a pressão sobre as veias, vai dificultar o retorno venoso. E uma das causas de variz é a dificuldade no retorno venoso. Não, é lógico que você, para poder ter uma formação de variz por conta de calça apertada, seria aquela coisa de usar todo dia uma calça lacrada a vácuo, que provavelmente ninguém consegue fazer isso todo dia, né? Mas ela vai prejudicar o seu retorno venoso. Não dá para a gente dizer que a calça apertada vai dar varizes, mas ela tá associada na patologia. Não sei se eu fui clara no que eu estou explicando. Clara. Ela não causa, mas ela contribui. Contribui, exatamente. Tá? Mas agora, isso... seria aquela... ela vai dificultar o retorno venoso. Então, você teria que usar todo dia, muito apertada, e aí, sim. Entendeu? É a mesma coisa do salto alto. Salto alto causa variz? Não, salto alto não causa variz. Se você abrir o livro, nem calça apertada, nem salto alto, não vai estar lá. Causa variz? Não vai causar. Só que ele vai dificultar um pouco o funcionamento da panturrilha. Então, ele vai, de certa forma, contribuir um pouquinho para piorar o seu retorno venoso. Mas não dá para dizer que salto alto provoca variz. Isso que você falou da meia foi exatamente a minha sensação. Depois do segundo, terceiro dia, meio que eu comecei a ficar dependente. Eu comecei a querer usar, mesmo num dia que não era necessário, porque me trazia um conforto, assim,
E eu fiquei assim, por que eu tô sentindo isso? Usando a meia, apertando minha perna, que teoricamente deveria ser tipo, ai que saco, eu tô adorando, sabe? Eu comecei a ficar meio viciada nela. Eu costumo muito, Jéssica, brincar com os pacientes o seguinte: não é para você ir para a praia de meia elástica. Não é para você sair no final do dia, vou tomar um chopp com os amigos, vou de shortinho e vou colocar uma meia elástica. Assim, lógico, quem tem uma doença controlada, né? Quem tem uma doença no grau mais avançado é diferente. Estou dizendo as mulheres aí que já têm esse cansaço na perna. É bom senso. Poxa, hoje eu vou trabalhar o dia inteiro sentada, vou ficar o dia inteiro em pé, vou usar meia elástica. Hoje eu quero sair com os meus amigos, vou tomar um chopp, vou ficar tranquila. Você não vai usar meia elástica. Então é bom senso. E se você usar dessa forma, é exatamente essa sensação que você vai ter. O dia que você passar o dia inteiro com a meia e no final do dia você tirar, você vai falar, nossa, minha perna tá leve. O dia que você ficar sem ela, você vai notar que sua perna vai ficar mais pesada. Sem ter a dica dela, eu já tava dosando da maneira certa, assim. Eu tenho usado principalmente quando eu vou para centro cirúrgico, né? Acompanhar alguns médicos, porque eu fico em pé ali, eu fico, ai, não gosto mais ficar em pé. E aí ela me dá essa sensação. Agora você falou da calça jeans e do salto alto. Tem mais algum outro mito que as pessoas façam assim, tal coisa da varize? Atividade física, né? Todo mundo chega no consultório achando que musculação provoca varizes. E musculação feita da forma correta não vai te dar varizes. Pelo contrário, atividade física, se você me falar assim, Marcela, o que a gente pode fazer para evitar varizes? Varize é genética, é uma doença crônica, tá? Então, assim, não tem muito o que fazer. Quem tem uma genética forte provavelmente vai ter. Mas se eu puder te dizer assim, o que eu posso fazer para evitar? Atividade física. Não fazia ideia. Atividade física é a nossa grande aliada para poder melhorar o retorno venoso. Fortalecer a bomba muscular da panturrilha é o que a gente pode fazer. E as pessoas acham que musculação causa varizes. Muito disso está associado a... Os atletas, geralmente, atletas de alta performance, eles têm pouco tecido adiposo, então tem pouca gordura. Você pega uma perna do Cristiano Ronaldo, você vê todas as veias dele. Mas aquilo não são veias doentes, aquilo não são veias varicosas. Eu ia fazer exatamente essa pergunta. O que é variz, né? Variz é uma veia dilatada, torta e que ela já não exerce o seu papel. O papel das veias é voltar com o sangue. Então, as veias, elas vão voltar com o sangue para o coração. Vão voltar, trazer o sangue, no caso das varizes, que geralmente variza na perna, levam o sangue do pé para o coração. Nem toda veia aparente é variz. Você tem veias que são aparentes, a gente estava falando do Cristiano Ronaldo, as veias dele são veias normais. As válvulas dessas veias estão normais, elas estão fazendo o papel dela, elas estão retornando com sangue. Quando essas veias ficam dilatadas e tortuosas, aí sim, ao invés de estarem ajudando no retorno venoso, elas prejudicam o retorno venoso. E aí é a hora da gente tratar. Então, quando a veia está doente, ela já não mais auxilia no retorno venoso. Ela começa a prejudicar, ela começa a dificultar o retorno venoso. E aí a gente tem que fazer um tratamento. Mas a atividade física só auxilia no retorno venoso. 2 perguntas. Essa veia adoecida, ela volta à função dela? O tratamento é fazer com que ela volte ao normal? E se aquelas varizes, vou falar de uma maneira leiga, assim, assustadoras, que para mim são assustadoras, porque às vezes eu olho umas pernas e eu fico assim, senhor, que eu vejo umas para fora, grosso e escuro, e eu fico assim... Eu já vi muito em grávidas também, que tem aquelas varizes bem... E homem faz muito dessas varizes, assim, não sei, eu vejo muito em panturrilha de homens, umas varizes assim. Elas são muito mais graves do que as fininhas? Então, vamos lá, vamos por partes. A primeira pergunta é se elas tratam... Se a gente trata as varizes removendo não, restabelecendo a função delas. Não. O tratamento das varizes é a retirada das varizes. Seja a remoção cirúrgica, seja os tratamentos para poder ocluir essas veias. Ou seja, o tratamento de variz que a gente tem, seja variz mais calibrosa, seja variz mais fininha, o tratamento sempre é excluir essas veias. Seja arrancando, quando a gente faz da forma cirúrgica, seja entupindo, quando a gente faz da forma
por ablação, que seria o endolaser, que a gente faz a ablação dessas veias, a gente entra queimando, a grosso modo, essas veias. Ou então o tratamento químico, que é, por exemplo, quando a gente fala de varizes mais calibrosas, seria o tratamento com espuma, que a gente injeta uma substância na forma de espuma que vai ocluir essas veias. Então, ela faz uma lesão química na parede da veia e aí vai fechar essa veia. Então, de uma forma ou de outra, você está excluindo aquelas veias. E aí eu já sei qual é a sua próxima pergunta. Espera aí. Você vai tirar essa veia e essa veia não vai fazer falta? Lembra que a gente não está tirando uma veia sadia, a gente está tirando uma veia doente, que está atrapalhando. E só para esclarecer, variz é uma doença do sistema venoso superficial. Essas veias que a gente remove não é do sistema venoso profundo. E 85% do retorno venoso dos membros inferiores, quem faz é sistema venoso profundo. Então, a gente vai estar tratando o sistema venoso superficial. Além do mais, a gente não vai estar removendo todas as veias, a gente só vai estar removendo as veias que estão doentes e que estão atrapalhando a circulação. Então, mesmo se a gente tirasse todas as veias do sistema venoso superficial, e a gente não vai fazer isso, a gente não teria problema nenhum. Mas quando a gente está falando de varizes especificamente, a gente está falando de veia doente. Então, é a veia dilatada, tortuosa e que não funciona como deveria. Então, além dela não ajudar nesse retorno venoso, ela está prejudicando o retorno venoso. Está dando hipertensão venosa, justamente dando o que você falou aqui no início. Dor, peso, cansaço, que são os sintomas principais de quem tem doença venosa. Pode bater palma, gente? Cara, por favor. Não. Eu achei um diamante. Eu tô queixo caído. Olha! É porque a gente não pode falar o que a gente fala. Não, geralmente, não posso. né? Quando Ficar- acabar as ficar gravações, de trás. a Não, gente te pode conta. falar. Paulo, qual é a sua nota pra ela? Fala sério. Cara, a gente tá de quê? De queixo Sim, caído. gente. Não, mas... Ai, muita pergunta. Peraí. Essas dúvidas são muito comuns, gente. A gente responde isso. Praticamente 100% dos pacientes que chegam ao consultório com varizes chegam com essas mesmas dúvidas. E agora, e os vasinhos? Como é que são formados? Ah, ela perguntou, desculpa, era a segunda pergunta dela. Se era mais Se grave. as varizes mais calibrosas eram mais graves que os vasinhos. Se você considerar que uma pessoa que tem vasinho tenha só vasinho, sim, os vasinhos, geralmente, eles não vão trazer nenhum transtorno maior para a sua circulação. Eles não dá para dizer que é só estético, mas é como se fosse mais estético do que doença propriamente dita. Isso se a gente considerar uma pessoa que tenha literalmente só vasinho. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, por trás desses vasinhos, a gente tem algumas veias que alimentam esses vasinhos. Então, as pessoas chegam para a gente, muitas vezes, principalmente as pessoas, pacientes do sexo feminino, eu tô com os vasinhos aqui na perna, tá feio. E na hora que a gente vai ver, aquele vasinho é a pontinha do iceberg. Tem uma veia por trás que está alimentando aqueles vasinhos e essa veia já está doente. Mas sim, aquelas veias maiores são mais patológicas do que os vasinhos superficiais. Se você considerar que o vasinho está sozinho, que não tem nada por trás dele, tá? As veias maiores, essas varizes mais calibrosas, essas veias que já estão totalmente dilatadas, elas começam a trazer vários transtornos. E numa fase mais avançada, eu brinco, raramente alguém vai morrer por conta de varizes, mas você pode ter até complicações mais sérias. Você pode ter uma ferida aberta por conta de variz, você pode ter uma inflamação dessas veias, dando o que a gente chama de flebite, que em último grau pode levar até uma trombose. É raro, tá, gente? Trombose vir de variz, mas sim, pode acontecer. Você pode ter um sangramento por conta de variz, que chama de varicorragia. E essas coisas não vão acontecer com aqueles vasinhos micros na perna, então, que acabam trazendo mais um desconforto estético. Não dá para dizer que os vasinhos são só estética, até porque muitas vezes, na maioria das vezes, eles têm uma doença venosa por trás associada. E eles são a pontinha do iceberg. Mas sim, se você for considerar só o vasinho, ele não vai trazer nenhum transtorno maior.
Eu entendi errado ou você disse que existem varizes que não são vistas a olho nu pela pessoa na perna? Muito. Muitas vezes o paciente chega pra gente com a queixa daqueles vasinhos que estão ali, que a gente chama de telangiectasia, que são aquelas veinhas tipo teia de aranha. Aí tem paciente que chega pra gente e fala, eu tô com um mapa hidrográfico na perna, ou, ai, doutora, isso aqui tá horroroso. E na hora que a gente vai ver, aí a gente tem alguns recursos, a gente tem o fleboscópio, e tem um aparelho de realidade aumentada, e tem o Doppler, e a gente vai ver o que está por trás daqueles vasinhos. Que muitas vezes a gente tem uma doença venosa grave, assim, causando aqueles vasinhos. Gente, isso não estou falando de todo mundo, tá? Tem pacientes que sim, que chegam mais com aquele desconforto estético e a gente vai olhar e são só vasinhos. Mas na maioria das vezes não são só vasinhos. Isso é o maior problema de tratar vasinho com esteticista. Que, assim, aquela coisa, não deveríamos, né? Ninguém deveria procurar. Quem trata variz e vasinho é um tipo de variz, e quem trata isso é o cirurgião vascular ou o angiologista. E por que isso? Porque muitas vezes tem coisas por trás. E às vezes você faz um tratamento e você não vê nenhuma melhora. Por que você não viu nenhuma melhora? Porque você não tratou a raiz do problema. Os vasinhos, eu brinco, que eles são os galhos da árvore. Se eu tratar, às vezes, só os vasinhos, eu estou podando a árvore. Daí um mês está tudo ali de novo. Quando eles somem, porque às vezes eles não somem. Às vezes você tem uma veia nutridora por trás e eles não deixam sumir. Então, primeiro você tem que tratar o que está por trás, para depois você tratar o vasinho. Nossa, eu já vi muita propaganda em esteticista para tratamento de vasos. Tem Eu direto. sempre tive medo, mas eu já tratei também vasinhos com dermato e que voltou. Todos os vasinhos que você for fazer tratamento, com o tempo vão nascer outros, tá? Variz é doença crônica. O diferencial hoje em dia dos tratamentos, o grande diferencial é que a gente consegue ir na raiz do problema. Então, quando a gente faz um tratamento efetivo, quando a gente trata a raiz do problema, esse problema demora a voltar. Mas você não vai conseguir remover 100% dos seus vasos. Não tenha isso em mente. A gente vai conseguir melhorar muito a sua perna, deixar a sua perna com aspecto saudável. Você vai chegar na frente do espelho e vai conseguir usar um short. Isso vai melhorar. Agora, aquele vasinho muito pequenininho, ele às vezes não vai sumir no tratamento. Não é sempre que a gente vai conseguir tirar aquele vasinho. E com o tempo, os vasos vão reaparecer. Isso não quer dizer que seu tratamento tenha sido mal feito, tá? Agora, quando a gente faz um tratamento sério, um tratamento buscando a raiz do problema, o foco é outro. E aí, realmente, quando voltar, é porque ele ia voltar. Diferente de quando você faz um tratamento mal feito, que você faz uma semana o tratamento, semana que vem estão todos os vasinhos lá de novo, porque você não tratou os vasinhos propriamente ditos. Mas isso só para... Aí pergunta agora do... Eu ia perguntar justamente sobre os vasinhos na face e se há alguma ligação de hereditariedade, né? Também dos vasinhos. Sim. Aí os vasinhos no rosto, aí já é completamente diferente dessas varizes na perna, tá? O vasinho no rosto, sim, ele é estética. Ele não vai trazer nenhum transtorno para o seu rosto. Eu tenho uns vasinhos aqui no nariz, isso vai trazer um transtorno para o meu rosto, isso significa que o meu funcionamento do meu retorno venoso no rosto não tá legal? Não, não tem nada a ver. O vasinho no rosto, ele é estética, tá? É totalmente diferente. Mas é possível remover vasinho no rosto. A gente hoje tem o laser transdérmico. O vasinho no rosto, o tratamento é totalmente diferente do vasinho na perna. Na perna, geralmente, a gente não usa só o laser. A gente faz uma associação de técnicas. Dificilmente a gente só com uma técnica consegue resolver os vasos da perna. Já no rosto, os vasinhos do rosto, a gente consegue remover quase que na totalidade com o laser transdérmico, que é o aparelho que a gente usa de laser através da pele, dá uns disparos e o resultado é quase que de imediato. Tem alguns casos que você vê na hora os vasos sumirem e o resultado é fantástico. Já quero marcar aqui a consulta, já dá para marcar. Nossa, já. mas assim, fantástico. eu não consigo, porque ela, apesar de ter, e quando ela tá sem maquiagem, às vezes eu noto diferença, às vezes é como se tivesse atacado, como se fosse assim, às vezes está muito mais visível, mas o dela não é esteticamente, não chama atenção.
Digo assim, o Se dela não- não é uma coisa que as pessoas não... Não Assim, chama mas... atenção pra você. Que já tá acostumada. Às vezes chama pra Ah. ela. Uma coisa que eu aprendi... Não, é que eu já vi um outro que me chocou, porque era muito escuro e muito visível, muito Sim. assim, e tinha aqui na região dos olhos também. E me chocou, porque eu fiquei assim, eu falei, caramba. Só que na minha cabeça não tinha tratamento pra... Na região Retirar. dos olhos tem o que a gente chama até de olheira vascular. Olheira vascular, que são os vasinhos que dão aqui embaixo e dá um aspecto de olheira. Mas essa questão do esteticamente incômodo, eu brinquei que não é pra você pelo seguinte, quando você fala com ela, eu vejo isso muito em paciente que chega no consultório. Às vezes, esse paciente que tem quase um nariz de palhaço, ele chega com o nariz coberto de vaso, ele às vezes está achando aquilo normal. Normal que eu digo não está trazendo desconforto estético para ele. Aí você vai falar, não é possível. É possível. O incômodo estético é muito de quem? O que impacta para um, não impacta para outro. Eu, no início da minha profissão, quando chegavam às vezes pacientes que tinham... Eu tenho um caso que eu trabalhava no hospital e me chamou muita atenção. Era uma amiga, na época eu estava começando mesmo, e ela tinha um vasinho na coxa. Era um vasinho, tá? Um vasinho bobo. E ela, Marcela, faz isso pra mim na época. E eu pensei comigo, tá de brincadeira que tá querendo que eu faça esse vasinho. Aí hoje eu entendo perfeitamente. Por quê? Pra ela tinha a perna linda, malhada, maravilhosa. Ela olhava aquele vasinho na perna dela, aquilo ali era uma tatuagem. E eu fiz e ficou legal na época e ela ficou muito feliz. Mas assim, hoje, mas eu encarei na época como uma bobagem. Hoje não. Hoje eu vejo que aqui você tem que ver o que está trazendo incômodo para aquela pessoa. Porque às vezes o que não é incômodo, às vezes a gente olha e fala, mas é só um vasinho bobo. E às vezes a pessoa tem um rosto perfeitinho e aquele vasinho tá ali, e apesar de ser discreto, ele traz um grande E chama desconforto. atenção pra ela. E às vezes você vê outro paciente que às vezes tem um nariz cheio de vasinho, mas ele tem o rosto também cheio de espinha, cheio disso, cheio daquilo. Então ele não parou para olhar o vasinho ainda. Então no dia que ele parar para olhar o vasinho, ele vai querer tratar. É feio. Se você falar, Marcela, mas aquilo lá não tem como. Para mim, sim. Para mim, chega às vezes o paciente no consultório e eu fico assim, às vezes vai procurar para tratar a perna e eu olho o nariz e falo, meu Deus, preciso tratar esse nariz. Vamos fazer um negócio? Eu vou fazer um pacote pra Eu você. fico louca para tratar o nariz. Mas assim, às vezes o nariz às vezes não tá incomodando ele. Meu filho, eu vou dar esse tratamento. Você não vai sair daqui assim, não. Você tá brincando, mas a vontade que dá é exatamente essa. Não é possível que ele não quer tratar o nariz. E eu fico, vai tratar a perna, mas Bota não a vai calça tratar o jeans nariz? e deixa eu tratar esse nariz. É isso. É Entendeu? quase isso. Falando em botar calça jeans, Deixa eu continuar. do vasinho, não, vai. Não, era da parte estética. Que eu perguntar se tem mulheres que, de fato, isso se torna um problema pra elas. De Muito. fato, não uso mais short, não uso saia, não quero botar biquíni, tenho vergonha. Direto. Chega a esse nível? Muitas mulheres. Porque assim, a gente está considerando aqui, vocês provavelmente falaram que tem vasinhos, mas talvez não tenha uma perna toda rendada. Às vezes a gente tem pacientes que chegam lá e falam, doutora, eu não uso um short há não sei quanto tempo. Ah, Marcela, eu não coloco um biquíni. E às vezes a pessoa é magra, não é? A gente sabe que tem os fatores limitantes. Tem aquela pessoa que tem varizes e que vai para a praia que faz de tudo. E tem outra que não usa por causa daquilo. Muito. E pior, tem muita gente que não faz o tratamento por medo. Que não, mas eu tenho medo de tratar, eu tenho medo de ter que operar. E hoje as coisas evoluíram demais. A gente consegue tratar quase que a totalidade dos casos no consultório. Então, assim, tem muita gente deixando de usar short, de usar biquíni, deixando de usar roupa curta por conta de varize e de vasinho. Quando a gente consegue resolver isso hoje facilmente no consultório. A sensação que eu tenho com os vasinhos é que quando ela falou, como ela falou que tá atacado, que geralmente quando eu tô mais nervosa, né, eu tenho a rosácea ataca e os vasinhos começam a atacar, que ele até incha, parece que ele dá a sensação de inchado. Isso daí acontece por conta da vasodilatação. Você deve observar também que no período do verão eles vão piorar um pouquinho, porque os vasos dilatam. Isso serve tanto para o rosto quanto para a perna. Por que as pessoas chegam sentindo muito mais, no caso da perna,
Por que o consultório de vascular lota no verão? Porque começa a usar short e aí as pessoas deveriam tratar no Se inverno olha. para poder usufruir das pernas no verão, mas não é o que acontece. As pessoas esteticamente incomodam e porque no verão começam a sentir muito mais dor, peso e cansaço. É muito mais comum dor, peso e cansaço no verão. É quando os sintomas das varizes se agravam por conta da vasodilatação. E aí dificulta mais o retorno venoso. Só que no rosto você não vai sentir dor, peso e cansaço. Você vai sentir uma piora no desconforto estético. Porque eles vão fazer essa vasodilatação e aquele vasinho que não era tão evidente, ele vai ficar mais evidente. E de fato isso acontece, muda, porque não é sempre que o dela tá evidente. Eu lembro no dia que ela chegou, ela falou, cara, olha como que tá isso hoje. Tipo assim... A sensação Então- que eu tenho é que o nariz incha também. Então, o banho quente, pra quem tem isso, influencia também ou já não vai tanto? dar varizes. O banho quente não vai dar, mas sim, durante o banho ele vai ficar um pouquinho mais evidente. Você tomar um banho, ter uma sauna, tomar um banho muito quente, ele vai fazer uma vasodilatação e vai dar... A gente, vamos supor assim, eu já tenho varizes. Você fazer massagem nas pernas, isso alivia, isso ajuda ou não faz diferença nenhuma? A drenagem linfática vai ajudar muito no retorno venoso. Vai melhorar o peso, vai melhorar o cansaço, vai melhorar aquela retenção de líquido. Ela não vai melhorar a variz. Uma vez que você tem variz, Marcela, eu tenho variz. Para amenizar sintomas, você tem uma gama de coisas que você pode fazer. Tomar remédio, usar meia elástica, fazer drenagem, tudo isso vai ajudar a melhorar dor, peso e cansaço. Agora, para melhorar a variz propriamente dita, só os tratamentos que a gente faz no consultório. Seja com laser, seja com cirurgia, e aí a gente tem que avaliar cada caso, seja com espuma, a gente vai olhar e vai te dar um tratamento. Mas nenhum método vai remover variz sem ser algum desses. Direto, vocês devem ter visto já aos montes, fórmula milagrosa para sumir com a variz. Tomei isso e minhas varizes sumiram. Passei esse creme e minhas varizes sumiram. Mentira. Não existe, gente, nada, pelo amor de Deus, que você vá passar na perna, nada que vá tirar variz e vasinho. Não crie essa expectativa. É tudo mentira. Não existe remédio nenhum no mercado que vá tratar variz. Peraí, Marcela, eu tomo remédio e minha perna melhora muito. Eu não estou dizendo que o remédio não vai melhorar os sintomas. Remédio, sim, vai melhorar a dor, vai melhorar peso e vai melhorar cansaço. Agora, para tratar variz, para tirar os vasinhos e as varizes dali, não existe nenhum remédio, nenhum creme, nada. Você tem que fazer um tratamento. Você foi falando sobre as ofertas que fazem dos cremes para varizes, e aí eu lembrei que no trem tem vendedor que eles vendem aquela canela de velho, e eles incluem o tratamento de variz no meio, tipo assim, que é um creme maravilhoso para tudo, para variz, para não sei o quê. E aí você falou, eu falei, quantas senhorinhas cheias de varizes deve ter comprado? Eu vou comprar uma canela de velho para passar aqui para É igual a melhorar. castanha da Índia. Ela vai melhorar um pouquinho o sintoma de dor, peso, cansaço. Lógico que hoje a gente tem coisa muito mais evoluída, mas assim, a castanha da Índia, a gente tem vários produtos no mercado que são a base de castanha da Índia. E sim, você vai melhorar o sintoma. Agora, tratar as varizes, não. Tudo é como é colocado para a pessoa. O problema é que eles colocam um creme como se você fosse passar um creme e os vasinhos fossem desaparecer. Não é que a gente não tenha nenhum creme sério no mercado, mas os cremes que a gente tem sério no mercado, eles servem para poder... a propaganda deles já é diferente. Quando você pega um remédio para variz especificamente, um creme que vai melhorar essas sensações, eles não vão chegar perto de você dizendo que aquele creme vai tratar vasinho ou vai tratar variz. Eles vão falar que aquele creme vai melhorar peso, cansaço, vai te Alívio dar um dos frescor sintomas. na perna. Isso sim, mas isso a gente está falando de produto sério. Quando você pega um Fletop, um Cedraflon, um Diosmin creme, um Alevia,
e aí a gente tem vários produtos de confiança no mercado, eles vão sim melhorar o seu peso, o seu cansaço, eles vão te dar um alívio nos sintomas. Você chega em casa e faz aquela massagem com creme, vai melhorar. Mas a variz e o vasinho vão continuar ali. O problema são essas propagandas de tratamento milagroso que a gente vê no Instagram ou no Google. Tome esse chá e as varizes vão sumir. Tomei isso e as varizes sumiram. Pelo amor de Deus, é igual tomar um remédio e falar que vai perder 30 quilos em 30 dias. Mas vendem. Exatamente. Entra no YouTube, O mesmo perca 30 quilos em fornecedor 30 que dias. fala das varizes e dos vasinhos é o mesmo fornecedor desses cremes. O golpe tá aí, né? Que é quem quer. Exatamente. Tem relação da alimentação com as varizes? Ou não? Quem vai ter varizes vai ter, mesmo sendo super saudável? O maior fator de risco para variz é genética, tá? Então, sem sombra de dúvida, a genética está aqui. Depois vem os componentes hormonais, por isso que mulher tem mais variz do que homem. A gente tem gestação, tem menopausa, a gente tem os hormônios o tempo todo atuando ali. Não quer dizer que o homem não tenha variz, o homem também tem, mas a mulher tem mais por conta disso. Agora, a alimentação, sim, uma alimentação saudável, um controle de peso, uma alimentação saudável, rica em fibra, vai ajudar, sim, e alimentação saudável e atividade física. É o que a gente pode fazer. Ah, Marcela, eu tenho genética e meu pai tem variz, minha mãe tem variz. O que eu posso fazer para melhorar? Trocar o pai e a mãe não tem jeito. Então, você pode ter hábitos de vida saudáveis. Agora, a questão do trabalho, se a pessoa trabalha mais sentado ou mais em pé, influencia de aumentar a probabilidade de ter? Sim. Ficar muito tempo em pé ou ficar muito tempo sentado, o sedentarismo, ele agrava as varizes, com certeza, porque ele dificulta o retorno venoso. Então, o que a gente recomenda? Poxa, não adianta eu virar para uma pessoa que trabalha o dia inteiro sentada e falar com ela que ela não pode trabalhar sentada, é o trabalho dela. O que ela tem que fazer? Dar umas pausas, movimentar a panturrilha, fazer um levantamento, dar umas caminhadas no trabalho, possível colocar a perna para o alto algumas vezes, isso tudo vai ajudar. Porque não tem como. E usar meia de compressão, tá? Então, se você... Gente, meia de compressão, para fazer uso, tem que passar por uma avaliação, tá? É muito raro paciente jovem ter problema de artéria, mas a meia elástica ela não pode ser indicada, ela não pode ser usada para pacientes que têm problema arterial. Então, é sempre bom fazer uma avaliação com o médico, não comprar uma meia de compressão aleatória. Isso é importante dizer, porque as pessoas às vezes falam, não, falaram que eu tenho que usar meia elástica. Mas passa por uma avaliação só para ver se você tem pulso, se está tudo direitinho, porque a meia, se o seu problema for venoso, for dificuldade no retorno venoso, ela vai te ajudar muito. Mas se você tiver um problema nas artérias, uma dificuldade no encanamento que leva o sangue para o pé, e você usar meia elástica, você vai prejudicar. Então, isso é importante deixar claro aí. E isso deve ser muito comum, né? Das pessoas usarem por recomendação dos amigos sem passarem por uma avaliação. Muita gente usa. Na maioria das vezes não acaba acarretando maiores problemas, porque a meia elástica, quem usa mais são os pacientes jovens, né? E aquele paciente velhinho, diabético, que geralmente está com outros problemas, ele geralmente procura o médico. Ele não usa aleatório, vou usar por usar. Então, acaba não trazendo maiores consequências, mas às vezes acontece de você pegar um paciente que é isquêmico, que tem um problema arterial, e ele está usando meia elástica achando que vai ajudar ele, está prejudicando. Bonita ela não é, mas que o negócio é bom. Por mim, eu gravaria até o Médico Explica com a minha meinha bege. Bem... Não é sensual, mas assim... Ajuda ela demais. Me faz feliz. Ela me faz aí. feliz. Ela me ajuda sinto demais. Bem com ela. Meia é uma delícia. Mas ela ia fazer uma pergunta e a gente... Não, era dessa de ficar sentada. Ah, tá. Porque as pessoas falam muito isso, né? Tanto que até tem... Aquelas meias, ó. Aquelas mesas. Agora, não sei se você já viu. Suporte de pé. Porque não. Dizem que o sentar é um novo fumar. O Sobral disseminou essa meia para todos os gestores de tráfego. Meia não, gente. Mesa. Que eu tô só dando minha meia. Que ela é uma mesa que ela é regulável. E aí você pode trabalhar em pé ou sentado com ela.
Você legal. sobe a altura dela, os pés são articulados e com motor, e aí você trabalha em pé, fica um tempo ali no notebook em pé e tal, cansou, você vai e você senta, mas você fica naquele movimento, senta, levanta ali o dia inteiro. Olha, Então você não fica nem conhecia. de pé e nem sentado. Não conhecia, mas é legal. Porque o trabalhar de pé também, a gente fala assim, o trabalhar em pé é ruim. Mas o que é ruim é você ficar na mesma posição. É aquele em pé que você fica guarda inglesa, né? Fila de banco. Exatamente. Aí Aí aquilo ali é horrível. A pessoa que fica em pé o dia parado, inteiro. na verdade. O movimento é excelente, a atividade física. Os militares O atleta é uma maravilha. O atleta não tem problema. O cara que trabalha em pé, mas trabalha andando o dia inteiro, isso é bom, isso não é ruim. Com quantos anos pode começar a aparecer varizes, assim? Novinho. Se você tem paciente com... Tem criança que tem, às minha filha vezes, tem mas aí varinha. a gente está falando de... Eu não vou dizer que a gente vai tratar ou não, mas às vezes você pega paciente jovem com varizes já. Se você tiver um componente genético importante... Mas eu Pode não ter. consigo imaginar alguém jovem com aquelas Mas varizes tem. calibrosas. Mas tem. Assim. E aí você tem que ver o que está por trás, porque a gente tem síndromes, tem algumas coisas. Não é normal você ter variz calibrosa, não é o usual, digamos assim, tá? É lógico que a idade é um fator de risco para variz. À medida que você vai envelhecendo, a chance de você ter é maior. Mas tem pacientes jovens, sim, que têm variz. Agora, eu lembro uma vez não, né? A última gravidez da minha cunhada, ela ficou com uma variz gigantesca e extremamente calibrosa, e depois da gravidez passou. Ela não teve mais. Excelente você ter falado isso. Muito comum as pessoas chegarem e falar assim, eu tenho variz, são 2 cenários, tá? Eu tenho variz e pretendo engravidar. O que eu tenho que fazer? Trate a variz antes, porque elas vão piorar durante a gestação. Então, se você puder chegar na gestação já sem as varizes, melhor. Eu tenho variz, engravidei. Eu tenho variz não, eu não tinha variz, eu estava bem, e engravidei. O que a gente faz agora? Eu, Marcela, recomendo não tratar durante a gestação. Marcela, por que não pode tratar? Pode, a gente tem produto seguro para poder tratar. Só que por que eu não recomendo? Na verdade, vasinho, né? Variz a gente não vai tratar, porque a maioria das vezes a gente nem recomenda mesmo. Mas espera a gestação. Ali no 2º, 3º mês de puerpério, a maioria já vai regredir. O que surgiu na gestação costuma regredir sozinho. Então, se você ficar tratando vasinho durante a gestação, você vai ficar meio que jogando dinheiro fora, porque muitas vezes aqueles vasinhos iam sumir sozinho. Não é que você não possa fazer, mas é besteira, porque muitos daqueles vasinhos vão sumir automaticamente depois que o bebê nascer. Então, eu recomendo fazer tratamento. Se você já tem, faça o tratamento antes de engravidar para não piorar. Se você não tem, engravidou e surgiram vasinhos na gestação, não é hora de se preocupar, curta o momento. Depois, teve bebê? O que regrediu, muitas das vezes vão regredir, ótimo. Se não regredir, aí a gente trata. Mas isso aparece na gestação por conta das alterações hormonais? Por conta de alterações hormonais e por conta da compressão das veias na barriga, por conta do útero que vai aumentando. Então, você tem uma compressão na veia cava que chega com o sangue, vai chegando com o sangue dos pés, das pernas, né? Caraca, eu não imaginava aumenta a pressão essa venosa, mas o componente hormonal é importante. Agora, quem tem, vamos dizer assim, problemas sérios com varizes e não trata por medo, né? Você falou isso me chamou a atenção. De fato, existe essa objeção, assim, eu tenho, é feio, me incomoda, fico cansada, mas eu tenho medo de tratar. Hoje, antes de vir pra cá, eu fui fazer minha unha e a menina falou, eu não trato meu vasinho, eu tenho variz, mas eu ainda não tratei porque eu tenho medo. Por que as pessoas tinham medo de tratar variz? Tem muita gente, ainda existe muita gente que tem medo de cirurgia. Uhum. E antigamente, eu tô falando de variz grossa, tá? Antigamente, a única forma que a gente tinha de tratar a variz grossa era com cirurgia. Hoje, a gente quase nunca faz cirurgia. A gente tem espuma que é feita no consultório e tem endolaser que pode ser feito no consultório. Então, isso não é mais motivo para medo. Paciente que tem vasinho e tem medo de tratar, aí geralmente o medo é outro.
O medo de quem tem variz grossa é quem tem medo de cirurgia. E o medo de quem tem vasinho é o medo da dor durante o procedimento. E eu não vou te dizer, tem gente que tem medo de agulha, eu não vou te dizer que os tratamentos atuais são indolores, não dá para dizer isso. Mas hoje a gente faz os tratamentos com sedação. Uma sedação consciente, que é o óxido nitroso, tá? Então, no consultório, a gente usa uma máscara de óxido nitroso e aquele gás vai te dar um relaxamento. Então, ele vai fazer uma sedação consciente. Vai te dar um alívio, um bem-estar ali durante o tratamento. É como se você estivesse começando a ficar de porre. E aí, ele te dá aquele relaxamento para você fazer o tratamento. Você não vai dormir, você não vai ficar sedada, você não vai ficar inconsciente, mas ele vai te dar esse relaxamento. Outra coisa, o laser. A aplicação geralmente não dói. O que dói é o laser. Então, diferente do que as pessoas acham. O laser transdérmico queima um pouquinho. Só que ele tem um ar gelado que a gente usa junto com ele. Então, ameniza muito. Então, o ar gelado junto com o óxido nitroso diminui muito a dor durante o procedimento no consultório. Então, hoje, esse medo ele é totalmente infundado. Foi tempo que a gente precisava ter medo para tratar variz. Hoje em dia, a gente não precisa mais ter esse medo. Agora, quais são os tratamentos? Porque eu lembro que eu não sei se há alguma coisa da família que vem da parte europeia, que minha mãe falava isso. Todo mundo que vem da parte da Europa tem vasinhos. E desde cedo eu tratei vasinhos. Só que antigamente era com mais agulhas. Quais são os tratamentos para o vasinho hoje? O tratamento com agulha, que é a escleroterapia química, ela ainda existe e a gente ainda usa muito. O que mudou é que hoje a gente associa técnicas. Então, primeira coisa que mudou no tratamento de vasinho, o diagnóstico. Por quê? Porque antes a gente tratava aquele vasinho que a gente via a olho nu, que era exatamente o que a gente estava falando aqui. Você chegava no consultório, tinha um vasinho aqui, a gente tratava aquele vasinho. Só que ele é a pontinha do iceberg. Hoje a gente faz um diagnóstico completo e vê o que está por trás daquele vasinho para saber se são só vasinhos ou se tem varizes por trás ali, se tem problema na safena por trás. Às vezes você tem uma insuficiência de safena. Então a gente vai tratar... primeiro a gente vai fazer um diagnóstico preciso, tá? Fez o diagnóstico e são só vasinhos mesmo. Tem só vasinho pequeno. A gente vai fazer uma associação de técnicas. Geralmente, para vasinho pequeno, a gente associa laser transdérmico e aplicação. E aí a gente faz essa união dessas duas técnicas e a gente consegue uma resposta muito boa. Inclusive para alguns vasinhos que antes a gente não conseguia tirar no consultório, que só tirava com cirurgia, com o laser e a aplicação junto, a gente já consegue tratar no consultório. Então reduziu em mais de 80% a necessidade de cirurgia. Só com laser e aplicação. Quando você tem um vaso um pouco mais calibroso, aí a gente já tem outras técnicas, que era antigamente o que a gente só tirava no centro cirúrgico. Aquele vaso mais grosso, antigamente a gente só conseguia fazer no centro cirúrgico arrancando. Hoje a gente consegue fazer ou com espuma, que é a injeção de uma substância na forma de uma espuma, e aí por ser na forma de uma espuma, ela preenche um vaso mais calibroso, então ela vai conseguir fechar aquele vaso mais calibroso, ou então com endolaser, que para safena hoje, para mim, é o tratamento sem dúvida de escolha, é o endolaser. O endolaser você entra com uma fibra de laser, através do Doppler, você vê aquele vaso, você entra dentro da veia e você vai fazendo uma ablação dessas veias. Esse procedimento pode ser feito no consultório, ou com o óxido nitroso, quando é menor, ou com sedação com o anestesista. Aí você faz uma sedação e anestesia local. Então, assim, hoje em dia a gente tem coisa muito moderna para tratar variz. Que bacana saber isso. Sensacional, eu tô assim, apaixonada pelo tema. Agora, é delicado, né, isso, mas, por exemplo, hoje no SUS não o tem SUS, ou tem alguma coisa? Assim, gente, infelizmente, quando a gente fala de SUS, é uma questão muito complexa. Porque quando a gente fala de variz, dificilmente alguém vai morrer por conta de variz. Uhum. E a gente tem um sistema único de saúde que está saturado.
como é que você vai tratar variz num sistema onde as pessoas estão perdendo perna por conta de doença arterial? Então, assim, Não cabe, né? não cabe. Então, tem alguns lugares que faz tratamento pelo SUS e as filas são gigantescas. Tratamento de varizes pelo SUS. Existe tratamento com espuma de variz pelo SUS. A cirurgia de variz pelo SUS existe. Agora, é muito difícil você conseguir tratar uma doença que não tem uma taxa de mortalidade alta. Você não vai morrer por conta de variz. E que os Mas você sintomas vai também não morrer por invalidam, conta... né? Exatamente. Eu Então, ela imaginei fica isso. em segundo plano. Então, assim, é uma doença que acaba ficando em segundo plano. E não dá nem pra gente recriminar, porque realmente, se a gente lidasse com uma medicina séria no SUS, se a gente soubesse que o sério estaria... Não é que o sério também não está sendo feito, mas aí a gente vai para uma outra área, não é bom falar. Mas a gente tem as doenças arteriais que matam. Então, como é que você vai deixar um paciente que está perdendo um pé por conta de uma doença arterial e você vai tratar a variz de uma pessoa que está com dor, com peso e cansaço? Não menosprezando os sintomas de quem tem dor, peso e cansaço, mas ela não vai morrer. O outro vai morrer. Pra mim faz todo sentido. Isso faz todo sentido. Mas isso me gerou uma dúvida. Existe a banalização da patologia por causa dessa informação? Sim, muito. Tem gente que fala, são só vasinhos, Sim. é só variz, não precisa tratar. E assim, a gente está lidando com uma doença que é o que eu falei, você não vai morrer de variz, você vai morrer com as varizes. Você não vai morrer de variz, tá? É muito raro você chegar ao ponto de ter a variz como causa de trombose e a trombose gerando uma embolia para você virar e falar risco do óbito foi embolia e a causa da embolia foi a variz que deu uma trombose. Isso não vou te dizer que é zero, mas é muito raro. Muito raro, muito raro. Tá? Então isso acaba gerando uma banalização. E é aquela coisa que a gente fala, variz não é só estética, é doença, tá? Então é importante isso. Mas é uma doença de baixo risco. Você não vai ter maiores. Tem as complicações que a gente já citou aqui, mas são complicações que a gente diz aí que, além de tudo, são poucas, digamos assim. Né? Mas é aquilo, a gente falando... Foi até a razão do Médico Explica ter nascido, né? Que eu te contei antes da gente começar a gravar. A gente gravando, falando sobre cirurgia íntima, que até então é uma cirurgia estética, a gente descobriu que no final das contas, de estética, aquilo ali não tem nada. Porque afeta um lugar e que a saúde, ela não é só a saúde física, né? A saúde mental e tudo, ela faz parte da saúde também. Então, assim... ele relatou pra gente coisas, igual eu te perguntei, assim, o que é para uma mulher ter vergonha de ficar sem roupa no claro, de sair no verão com short, de usar assim, porque tá com a perna deformada, escura. E aí, assim, eu falando isso, eu não sei se eu tenho varizes ou vasinhos, eu não sei, olhando, não sei diferenciar, mas esses dias agora... Sei lá, por conta de eu estar com isso aqui, eu fui colocar um short e aí quando eu olhei pra minha e falei assim, caramba, como que tá marcado e visível? E eu botei um vestido longo. Então trouxe um impacto pra você. Eu não cheguei no nível de tipo assim, meu Deus, não uso mais nada. Mas você acabou de me lembrar isso, porque nesse dia eu olhei e falei, não vou de short não. E isso porque eu bati o olho ali, sabe? A gente vê muito post de cirurgião vascular, de angiologista, falando, variz não é só estética, variz não é só estética. E há pouco tempo eu fiz um post falando exatamente o contrário, que variz não é só doença. Porque exatamente essa questão estética, hoje, principalmente, gente, tem um impacto muito grande na saúde mental. Então as pessoas... Você deixar de usar uma roupa, você deixar de fazer alguma coisa, e aí não só por conta de variz, seja por qualquer motivo... Isso está te impactando na sua saúde mental e você está deixando de fazer. E, no final das contas, você adoece de uma outra coisa. Eu acho que pode até anotar esse título aí, editor, para você colocar. Varizes não é só doença, porque
É o título incrível. Eu acho Pois que é o que define aqui o que a gente está falando. Eu concordo, porque realmente... Eu acho que é muito isso. O impacto na saúde mental da gente hoje é muito grande. Não adianta essa hipocrisia da gente, assim, defender só o que é doença, achando... É igual a cirurgia plástica. Quantas pessoas que não saem de casa, às vezes, porque... E a gente fala, não sai de casa. Não saem, Não ou então saem. se escondem atrás de roupas, ou então, assim... não vou a tal lugar, não vou a tal festa porque eu tô com o peito assim, ou que eu tô... Então, assim, eu acho que esbarra muito, né? A estética hoje esbarra muito na doença, porque a saúde mental tá muito atrelada. Eu acho que tá na hora da gente olhar com bons olhos para isso, porque... E não banalizar exatamente o que vocês falaram. Eu fico, assim, é sempre surpreendente para mim quando eu vejo a transformação de uma pessoa no emagrecimento. Porque aquela pessoa, ela é muito nítido que o olhar dela muda, o brilho dela muda, o que vem de dentro, aquilo que eu não tô nem falando do de fora, mas é como, eu acho que é a maneira que ela passa a se ver. Exato. E é aquela coisa, você falando de obesidade, você está tratando a obesidade, então, só porque você tem problema de saúde, não dá para romantizar a obesidade. Eu acho que isso que estão fazendo com a obesidade, eu acho um crime. Claro. Romantizar a obesidade de, não, é lindo, não sei o quê, porque obesidade é doença. Sim. Tá? Obesidade é doença. Mas se você tá obesa e bem resolvida, que bom para você. Mas encare isso, você está doente. Você tem obesidade e sim, obesidade é fator de risco para uma gama de doenças. Ponto. Isso daí é inquestionável. Mas, além disso, vamos supor que você está muito bem, obrigada, na parte de saúde, e você é obeso e está te incomodando. Aquele grau de obesidade está te impedindo de colocar alguma coisa. Você precisa tratar. Você está te impedindo de fazer as coisas, você não está saindo de casa, você não está colocando um biquíni, você está se privando disso tudo, você precisa se tratar. E isso acontece com as varizes, com a obesidade, com o peito caído, com... Cada um sabe onde o calo aperta, né? Tem relação da obesidade com a piora das varizes? Assim, Obesidade piora as varizes. Obesidade é fator de risco, por conta do aumento da pressão intraabdominal. Então você vê... E a obesidade é uma inflamação também, né? Mas mais por conta do aumento da pressão intraabdominal sobre as veias ali. Não é o fator de risco mais importante, mas é sim fator de risco. Contribui. É o que eu falei. Os fatores de risco mais importantes é genética, depois hormônio, depois sedentarismo, mas obesidade entra. Um fator secundário, mas entra. Agora você falou que a varize ela não chega a dar trombose. Como é que é formada a trombose? Não é que não chegue a dar trombose. Você pode ter trombose. Trombose é um coágulo dentro da veia, tá? Só que trombose, quando você fala trombose, você está falando de trombose venosa profunda. A pessoa fala trombose, mas ela resume a trombose venosa profunda. Trombose é trombo, é coágulo, é sangue duro dentro da veia do sistema venoso profundo. Variz é veia do sistema venoso superficial que está doente. Então, quando você está falando de variz, você está falando de sistema venoso superficial. Quando você está falando de trombose, você está falando de sistema venoso profundo. Marcela, mas a variz pode dar coágulo dentro dela? Sim. Aí a gente vai chamar de tromboflebite, que é a inflamação da variz dando um coágulo ali. Para esse coágulo que foi ocasionado pela variz, para essa flebite, ir para o sistema venoso profundo, ela tem que estar com uma comunicação ali perto. Seja com uma veia que a gente chama de perfurante, seja num local onde tem, por exemplo, a safena, onde ela tem uma comunicação com o sistema venoso profundo. Tá? Porque aí teria que desenhar para vocês entenderem. Mas esse coágulo pode migrar para o sistema venoso profundo. O que eu estou dizendo é que isso não acontece de rotina. Eu não gosto de amedrontar um paciente que tem variz, dizendo assim, trata a sua variz que senão vai te dar trombose. Porque é muito raro. Não quer dizer que não aconteça. Você for olhar nas complicações de variz, sim, e aí sim eu estou falando de variz calibrosa, não estou falando de vasinho. Uma variz, ela tem, uma das complicações das varizes é a flebite, que é a inflamação que é com coágulo ali dentro. Então, sangue coagulado dentro do sistema venoso superficial.
E isso pode migrar para o sistema venoso profundo, dando trombose. Mas não é usual. É raro isso acontecer, Perfeito. tá? Mas não dá para menosprezar varizes. E só não dá para a gente também colocar... Porque se eu começar, cada paciente que chega no consultório com a variz grande, você vai ter trombose. Se você não tratar isso, você vai ter uma trombose por conta dessa variz. O cara vende até o carro para poder fazer um tratamento de variz. E não é por aí. Então, assim, a taxa de trombose por conta de variz é infinitamente pequena. Mas não dá para dizer que não é fator, tá? Acontece sim, assim como as outras complicações. Se você tem, você pode ter úlcera, você pode ter sangramento, mas isso não vai acontecer da noite para o dia. Isso é gradativo, é num grau mais para frente das varizes. Você vai começar a ter uma alteração na cor da sua pele, da perna, fica uma coloração que a gente chama de dermatite ocre. Então, a gente tem as complicações das varizes. A trombose é uma complicação? É uma complicação, mas é uma complicação muito rara. Quais são, pra gente começar a conduzir pro final, tá? Que a gente tá gravando há mais de 1 hora já. Já? Já! Pra você ver que você... Variz é assim, você vai falando... Quais são os casos hoje que, assim, cara, tem que ser cirurgia, não dá pra gente tratar no consultório? Cirurgia convencional, que era aquela que a gente arrancava, nenhum caso. Agora, se você considerar cirurgia o fato de você levar para o centro cirúrgico, aquele paciente que tem mais fator de risco, ou aquele caso que você tem muita variz e você quer resolver de uma vez, esses casos eu prefiro levar para o centro cirúrgico. Mas você pode resolver tudo no consultório. Às vezes aquele paciente que tem muita variz e você quer resolver no consultório, você resolve em 2 etapas. Você faz primeiro as safenas, aí tratou as safenas, depois de alguns meses volta e trata as varizes maiores. Agora, se você considerar assim, levou para o centro cirúrgico, é cirurgia, aí esse caso é um que dá pra gente fazer no centro cirúrgico. Então, mas aí você faz as mesmas técnicas No do centro consultório, só que você faz no centro cirúrgico. Seria o tá num endolaser, ambiente... né? A espuma não, a espuma é sempre no consultório. Mas sempre dá para tratar no consultório. Só que a gente sempre vai passar para o paciente os benefícios de cada técnica. Então, você hoje consegue tratar todos os casos de varizes no consultório. Só que aí eu vou te explicar. Às vezes, uma mulher que tem uma variz na coxa e você explica que a espuma pode manchar. Aí ela vai falar, poxa, tem alguma coisa que mancha menos? Então, assim, a gente tem tratamentos para todos os casos. E aí tem as indicações. E aí a gente conversa com o paciente e expõe para ele todos os benefícios de cada técnica. E aí ele escolhe. Agora, existe alguma forma da gente prevenir as varizes? Atividade física, alimentação saudável. Meia de compressão. Voltamos poder... até para as varizes. Para a gente gravar, o médico explica, é tombo atrás de tombo, porque a gente pega coisas mais superficiais, você imaginar, e no final das contas a gente vê como que a prevenção para praticamente todas as doenças. E assim, a gente está falando de cardiologista, a gente está falando de coluna, a gente está falando de ginecologista, a gente está falando de tudo. Sempre a gente chega na alimentação, no estilo de vida. Exato, e no exercício. Estilo de vida. Sempre a gente chega. Isso. Uma vida saudável. Assim, a saúde, ela necessariamente ela está aliada ao que você come e à maneira que você coloca o seu corpo para funcionar, Exato. né? É impressionante que todo podcast a gente escuta. Tipo, quando que eu imaginei que variz a gente ia falar disso. Tipo assim, ela fala, não, porque se você come melhor, você se alimenta e você tem a genética, você não imaginei. Exatamente. É o tipo que assim, a gente pode fazer. cardiologista é meio óbvio, né? Assim, para outros são meio óbvio, mas agora para cirurgião vascular eu não imagino, é não. impressionante. Hoje a gente precisa se cuidar, né, gente? Não tem jeito. A gente tem que cuidar do nosso corpo, tem que cuidar da nossa casa, né? Nosso corpo é a nossa casa, né? Vamos pro bate-bola? Vamos. Eu queria que, de repente, se você conseguisse dar 4 ou 5 dicas para as pessoas que estão assistindo esse podcast, das mais importantes que você consiga enumerar para a gente. O que você conseguiria falar? Dicas para
Provavelmente para quem tem varizes. Para quem tem varizes para melhorar, ou até... Então, a primeira dica para você que tem varizes. Procure um cirurgião vascular, um angiologista, para ontem. Não menospreze o problema. Não espere ficar muito ruim para poder procurar ajuda. Tenha uma alimentação saudável, pratique exercício físico e aquela boa velha de que mira na saúde que a estética vem de brinde, né? Nossa, eu nunca tinha ouvido essa, não. Mira mira no quê? Mira na saúde. doença que a estética vem de brinde, mira na saúde que a estética vem de brinde, é mais ou menos isso. Cara, que legal. E por que angiologia? Por que você escolheu? Na verdade, foi uma escolha, eu acho que eu fui escolhida, assim. Eu na época, tinha um staff, que a staff é um preceptor da residência, né? E eu sabia, desde que eu fiz faculdade, que eu queria ser cirurgiã. E aí eu fiz cirurgia geral, eu trabalhava no hospital de trauma na época, e eu amava operar, e estava na dúvida do que fazer, e eu estava para ir para o interior, e nessa cidade não tinha vascular. E aí esse staff falou comigo, por que você não faz vascular? Você vai se dar bem, vamos começar a entrar comigo nas cirurgias de vascular, que você vai ver se você gosta. E aí a gente comecei a entrar e eu me apaixonei, na época, pelas doenças arteriais e pelo trauma. E eu amava. O meu chefe, na época, no Souza Guiar, ele brincava, ela vai ser a nova chefe da emergência. Que eu amava operar trauma, amava. Só que a vida foi mudando, né? E eu conheci a flebologia e acho que é um desafio os casos vasculares sempre foram muito maltratados, as varizes, a gente via muito, a gente só valorizava a parte arterial, a verdade é essa, e a gente não valorizava o tratamento de varizes. E começou a evoluir muito. O tratamento de varizes foi evoluindo e eu comecei a me apaixonar por aquilo. Fui largando aos pouquinhos a parte arterial e acabei ficando praticamente na flebologia. Então, foi mais ou menos assim minha trajetória. E hoje, eu praticamente trato varizes. Ai, Marcela, obrigada por ter vindo aqui. Não, muito obrigada mesmo, porque Eu fiquei encantada realmente com a sua forma de falar, com a clareza que você fala sobre a variz e de verdade, muito obrigada por Mas ter eu aceitado o notei convite. isso, assim, eu lembro de ter comentado com ela, eu falei assim, Ale, ela parece tão legal. Tipo assim, eu acho que vai ser tão... Eu tava nessa expectativa e você ainda superou a minha expectativa, porque é aquilo, né? Ai, que Além, enfim, da sua simpatia, da sua clareza de explicar para leigos, porque não é uma tarefa fácil, né? Para quem é médico, conversar com outro médico, explicar as coisas técnicas e falar sobre com quem entende os termos falar é uma tecniquez coisa. é um pouco mais Agora, fácil. você conseguir passar uma mensagem para quem não entende e você conseguir explicar com clareza de uma maneira que essa pessoa entenda, não é uma tarefa fácil e você fez isso com maestria, assim. Então, Que muito bom. obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite aí. Que bom que correspondi às expectativas. E a gente está à disposição aí para mais dúvidas aí que surgirem, não só de vocês, mas do pessoal que assistir aí. Às vezes a gente pede para... Enfim, se você quiser, a gente pode gravar um segundo episódio com o médico só respondendo as perguntas de quem Perfeito, assistiu seria primeiro, super coisas mais interessante. específicas e tal. Então, se vocês quiserem deixar nos comentários e não esquece de curtir, compartilhar. Você tá vendo aquele pessoal que tá com aquela perna assim, né? Tá daquele jeito, tipo a minha está nesse momento? Você já manda pra essa pessoa se informar, pra ela não ter medo, que ela vai saber quais são os tratamentos, e tudo isso vindo de uma fonte segura. Só um parêntese aqui, isso que você falou é muito comum. Quando a pessoa começa a fazer tratamento de variz, é igual quando você compra um carro, você não começa a ver quantos iguais tem na rua. Quando você começa a fazer tratamento de variz, você começa a observar a perna de todo mundo. Eu já vou começar de hoje. E o meu marido, ele fala, ele anda na rua comigo, às vezes ele fala assim, eu acho que eu vou dar um cartão seu. Eu falo, André, para de observar. Ela é inevitável, impressionante. Como, assim, passa o foco. E Não, mas isso que você tá falando, assim, né? Eu sou muito próxima também com obesidade infantil. E aí, depois que eu comecei a me aprofundar nesse tema, é inevitável, assim. Cara, dentro dos parques
da Disney, tipo, tanta coisa bonita pra ver, e eu só ficava reparando na quantidade de crianças com obesidade. É isso. E eu ficava assim, Senhor do céu, é muito, é muito, é muito. E aí eu começava a mandar mensagem, né, pra ele. Eu falava assim, cara, você não tem ideia a quantidade de criança com obesidade que tem aqui, sabe? Porque chama a atenção. Igual Sim. a Vanessa eu já reparo já. Eu já Não, reparava muito, antes. na Porque eu comecei a praia. reparar em mim, e aí agora eu fico assim, ó, atrás do joelho de todo mundo, olhando assim, pra ver quem fez, quem tem, quem não tem. Gente, a gente vai encerrar aqui, que senão a gente fica conversando papo de mulher aqui O papo até... vai continuar, tá? Encerrou pra O papo vai vocês. continuar, exatamente. Então, eu queria muito pedir para vocês se inscreverem no canal, tá? Deixar aqui o seu like, porque é importante que você diz pro YouTube que esse vídeo foi importante para você e valoriza, né, o nosso canal. E não esquece de ativar as notificações. É só clicar no sininho ali que você vai receber as notificações. E toda vez que a gente postar algum vídeo, você recebe a sua notificação. Então, é isso e Até beijo. o próximo Muito obrigada. vídeo.